na reunião para definir como seria a manutenção financeira disso. A palavra diz que os trabalhos do Senhor estão alicerçados em coisas muito diferentes do dinheiro. Mas o alicerce ainda hoje das denominações é o dinheiro. Porque você observa muito bem, se faltar o baterista, acontece o culto do mesmo jeito. Se faltar as irmãs do coral, o culto vai acontecer do mesmo jeito. Se faltar o porteiro, o culto vai acontecer. Se faltar o pregador da noite, o pastor mesmo prega, o culto vai acontecer. Se faltar música no culto, vai acontecer o culto. Se faltar revelação, vai acontecer o culto. Se faltar oração, vai acontecer o culto. Agora, se faltar o dinheiro, como vai pagar o aluguel ou as despesas do templo? Como vai pagar a luz, a energia elétrica, a água, a manutenção, a limpeza? Não vai ter culto porque vai faltar o dinheiro. Então, na verdade, essas denominações são alicerçadas não na palavra, não no Senhor, mas no dinheiro. E esse dinheiro é advindo do dízimo. E seria importante que nós fizéssemos um exercício quanto ao dízimo, para ver se ele realmente é devido por você ao seu líder. Primeiro, nós aprendemos que Abraão deu o dízimo. O patriarca deu o dízimo. É uma das formas que os líderes têm para poder chegar para o membro e dizer, olha, o patriarca Abraão deu o dízimo, nós devemos dar o dízimo também. Então, meu amado, quando chegar para você esse líder falando isso, você diga para ele o seguinte, Abraão deu o dízimo quantas vezes? Ele vai ter que te responder a verdade, apenas uma. Poxa, então por que eu dou o dízimo todo mês? Abraão deu dízimo de dinheiro? Não, não foi dinheiro. Então, o seu líder vai ter que dizer, ó, Abraão não deu dízimo de dinheiro. Então, se Abraão não deu dízimo de dinheiro, por que eu tenho que dar dízimo de dinheiro? O que foi o dízimo que Abraão deu? Se você perguntar isso para o seu líder, ele vai te dizer a verdade. Foi dos despojos de guerra. Foi dízimo de sangue. Havia uma guerra. E Abraão participou dessa guerra e venceu a guerra. E os despojos, ou seja, tudo aquilo que os reis possuíam de valor, foram tragos. E são esses despojos que foram dados de dízimo a Melquisedeque. Agora, essa passagem de Melquisedeque, meu amado, é muito importante. É pena, e eu creio aqui que seja triste, que os membros religiosos, os líderes, só utilizam essa passagem para falar de dinheiro. Uma coisa mesquinha. Porque a mensagem que a palavra passa sobre esse encontro de Abraão com Melquisedeque não se refere a dinheiro. Nem tem dinheiro nesse encontro. Essa passagem se refere ao sacerdócio de Jesus. Porque só os levitas, só quem nasceu da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, é que poderia ser o sumo sacerdote e sacerdote. E nesse momento aparece Melquisedeque, que não é da tribo de Levi, mas era sacerdote, porque era um sacerdócio representativo do sacerdócio de Cristo. O Novo Testamento diz que o Velho Testamento são sombras das coisas futuras. Então Melquisedeque o sacerdócio de Melquisedeque era sombra do sacerdócio de Jesus. Esse fato, esse encontro se deu, e a importância espiritual desse fato não é a questão do dízimo que eles tanto usam para falar em dízimo, até porque não tem cabimento, mas era sobre o sacerdócio de Jesus, um sacerdócio para sempre, eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora eu não sei porque quando eles falam dessa passagem, eles omitem a parte principal e falam em dízimo. Dízimo que foi só uma vez dado para Abraão, que era riquíssimo. Abraão era trilionário. Abraão era um homem muito rico. Mas ele só deu uma vez. E foi dízimo de sangue de despojos, e não foi dinheiro. E você sabe por que ele deu o dízimo a Melquisedeque na cabeça dele, do Abraão?
É porque tinha que pagar propina para passar por aqueles locais. Na verdade, ali era a terra dos Jebuseus. Os Jebuseus eram um povo que Davi foi lá e dizimou todo mundo. Olha, dizimou. A palavra dizimar é isso, é matar. Então Davi foi lá e dizimou todo mundo. Matou os povos Jebuseus e demais povos que viviam naquela região. Na época de Davi, eu creio que Melquisedeque já tinha morrido há muito tempo. Mas os filhos, netos e os parentes de Melquisedeque com certeza foram exterminados por Davi. Você está entendendo? Porque ali naquele local que Abraão deu os despojos, uma parte dos despojos, a 10ª parte, o dízimo, 10% dos despojos para Melquisedeque foi propina. É uma propina, é tipo um pedágio para passar ali naquelas terras. Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão com vinho e pão, representando a carne e o sangue de Jesus no plano futuro, porque o Velho Testamento são sombras das coisas futuras. Mas Melquisedeque pouco sabia de vinho e pão, sangue e corpo de Cristo. E Abraão muito menos, eles eram carnais. Esses homens não eram espirituais. No Velho Testamento o homem não é espiritual, é homem carnal, só pensa na carne, só pensa nas coisas do mundo. E quando chega então Abraão e vai passar por aquele território dos Jebuseus, ele oferece os despojos. Isso não é nada de que é hoje aí que o pessoal tem cobrado esse dinheiro. Usa-se hoje alguns argumentos que não existem para poder justamente fundamentar a questão da denominação no dinheiro, que é o compromisso principal, o compromisso maior dos primórdios com as sociedades secretas. Chegamos agora então a Melquisedeque com o dízimo de Abraão, que foi dízimo de sangue, dízimo de despojos. Em seguida, a outra menção que tem de dízimo na palavra é quando Jacó diz que de tudo darei o dízimo. Nós chegaremos lá. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who brings forth bread from the earth. Take. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who creates the fruit of the vine. Drink, for this is my blood of the covenant, which is shed for you and for many, for the remission of sin.